E olha, antes desse vídeo começar, eu não estou aqui para julgar se um projeto ele é bonito, se ele é atrativo, se ele é belo ou não, tá? Eu não estou aqui fazendo um pré-julgamento. Só que eu vou trazer alguns pontos de melhoria para quando você tem um projeto que ele realmente faz os olhos do seu cliente, os olhos da sua equipe brilhar quando ele vê aquele desenho, aqueles detalhes daquilo que você projetou. Meu nome é Jefferson Sandrinho, eu sou arquiteto e eu ajudo arquitetos a trabalhar com mais produtividade e mais qualidade nos seus projetos. Então, antes desse vídeo começar, já fica aqui o meu convite para você, talvez você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, já clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal para fazer parte dessa comunidade de arquitetos e também, se você puder, já deixar o seu joinha aqui para ajudar a compartilhar esse vídeo aqui no YouTube. Eu agradeço porque é assim que a gente consegue levar esse conteúdo para outras pessoas. Então, eu fiz uma espécie de lista dos benefícios que você tem ao utilizar uma modelagem, um desenho realmente atrativo dentro dos seus projetos. E se você já quiser ir anotando aí, já pega, abre um bloco de notas, se você está vendo no computador, pega um caderninho para você fazer essas anotações, porque eu vou discutindo elas ao longo da aula e pode ser que uma ou outra faça mais sentido para você e você realmente queira anotar uma dessas. Em primeiro lugar, eu acredito que quando você tem uma representação, um desenho bem bonito do seu projeto, você consegue dessa maneira ter uma comunicação muito clara com o seu cliente. Porque esse tipo de representação, a representação bonita, ela ajuda a comunicar as suas ideias para o seu cliente. E aí então você tem uma comunicação muito mais clara e eficiente. Então isso facilita por parte do seu cliente o entendimento do seu projeto e das diversas dimensões que você colocou ali. Então imagina quanto tempo você vai economizar de reunião, de alinhamento, de explicações, só de mostrar para o seu cliente uma representação que não seja um desenho 2D de uma planta baixa e uma vista 2D, por exemplo, ali do espaço da cozinha. Quando você traz o 3D com cotas, você consegue humanizar isso. Claro, fica muito mais fácil para ele entender e para ele te dar um feedback se aquela ideia que você materializou ali, ó, dentro do projeto faz realmente muito sentido e se é aquilo que ele quer no projeto dele. Então isso te ajuda a economizar horas de trabalho ali em cima de um projeto, diversas revisões e, claro, a sua produtividade, a produtividade da sua equipe acaba aumentando, né? Você não precisa ficar ó, se desdobrando várias e várias horas em cima daquele seu projeto. Em segundo lugar, nós temos então que é um atrativo para você trazer novos clientes para o seu negócio, ou até mesmo para você se destacar da equipe de trabalho que você está hoje, né? Projetos visualmente mais atraentes, eles são propensos, claro, a chamar a atenção de novos clientes, de potenciais clientes e até mesmo de investidores. Então isso te traz um aumento de oportunidades no mundo dos negócios. Se não fosse assim, nós não veríamos por aí pelo mercado tantos renderings rodando, folhetos, outdoors para mostrar a ideia daquele projeto. A gente veria aí um monte de projeto em 2D, projeto técnico que as pessoas acabariam comercializando, mas não é isso que acontece. Por isso que no mundo dos renders tem toda essa questão de fazer um render mais bonito, chegar próximo da realidade, trazer elementos ali, ó, que casam com o dia a dia, para que a pessoa ela se sinta dentro daquele projeto. Eu não estou dizendo aqui para você fazer render, não. Eu só trouxe a ideia, o conceito por trás disso, que essa é a ideia que vende. Então, quando você começa a fazer projetos mais atrativos, como os que eu posto no meu Instagram, como os que eu faço dentro do Revit, você abre sim um leque para trazer novos clientes. E às vezes você está pensando, ah, mas como que um cliente iria me contratar só porque eu fiz uma representação igual a essa? Pense que você pode captar clientes que você ainda não imaginou. Clientes parceiros. Seus clientes podem ser as pessoas que fizeram faculdade contigo,
ou que disputam o mercado de trabalho contigo. Então pensa comigo, se você trabalha ali num mercado que tem vários arquitetos que ainda estão fazendo projetos em 2D, estão trabalhando com o SketchUp e estão fazendo seus renderings ali, você pode ver ali uma oportunidade de mercado de começar a terceirizar esse serviço para eles. Modelar em Revit todos aqueles projetos deles. E não só trazer representações, mas você já vai trazer uma compatibilização, você já vai estar criando ali um banco de dados, você vai entender um pouco mais de famílias e tudo isso porque você abriu o leque de clientes. E é aquele negócio, né? Quando você joga o boné do outro lado do muro, aí você começa a correr atrás. Então, isso sim é realmente um atrativo para o seu negócio, né? Para as pessoas chegarem até você e você ter novos clientes. Olha como é que esse segundo ponto ele é realmente muito importante. O terceiro ponto que nós temos é a questão da facilidade da aprovação. E eu não estou dizendo somente a aprovação por parte do seu cliente, não. Isso a gente vê no primeiro ponto, né? Facilidade da comunicação. Mas a facilidade de você aprovar esse projeto em órgãos reguladores ou órgãos comunitários. Se você quer, por exemplo, expressar ali uma ideia de um beiral, de uma proteção para sua fachada, ou de uma volumetria um pouco diferente, às vezes quando a gente entrega só os desenhos 2D, quem está do outro lado pode ter uma leitura totalmente diferente. Eu sei que a gente se esforça muito para colocar as ideias na planta baixa, para daí fazer os cortes, as fachadas e tentar deixar o mais claro possível para quem for aprovar o seu projeto não ter dúvidas. Mas você não consegue controlar a vivência da pessoa ali do outro lado. Às vezes ela tem uma vivência, uma experiência e referências de arquitetura que não fazem nem um pouco de sentido com o que você tem. Então, quando ela bate o olho, ela lê o seu projeto pela primeira vez, ela puxa na memória aquelas referências. E pode ser que nesse momento ela acabe não entendendo o seu projeto, por mais claro e mais óbvio que seja. Mas é aquele negócio também, né? O óbvio para você não é o óbvio para outra pessoa, assim como o óbvio daquela pessoa não é óbvio para você. Por isso, requer sim que haja uma transcrição dessas ideias no papel. E o jeito mais fácil de fazer isso é trazer representações em 3D, representações talvez em 2D que mostrem a profundidade do seu projeto, que tragam uma ideia de sombras, de cores e, claro, a gente não pode esquecer da produtividade. Não é ficar fazendo rendering para provar isso em órgão de prefeitura. Não, porque isso leva muito tempo, tem muito desgaste. Sua máquina sofre, o seu funcionário fica ali, ou você até mesmo fica horas e horas trabalhando no computador. É por isso que eu defendo que para ter mais produtividade, a gente precisa ter uma redução de softwares no nosso dia a dia e nós precisamos dominar as ferramentas certas para ter os resultados que a gente quer. Então, fazer isso tudo dentro de um único software, como eu defendo, que é o Revit, te ajuda a ganhar uma produtividade imensa, imensa mesmo. Depois que eu comecei a trabalhar em um único software, eu reduzi primeiro o custo, né? Porque você acaba não tendo que bancar tantas licenças. E em segundo lugar é o tempo, porque eu tenho tudo condensado dentro do mesmo projeto. Então a facilidade de alteração acontece aí também. Eu altero na planta baixa, já alterei o 3D, já alterei o detalhamento, o corte e todas as ideias já estão ali, dentro daquele projeto. Não preciso ficar exportando e nem importando para outras plataformas. Mas a gente vai discutir isso no próximo ponto, né? Senão eu vou me perdendo aqui. Então nós vimos essa questão da facilidade de aprovação do seu projeto quando você manda para algum órgão regulador ali, como uma prefeitura, uma vigilância sanitária, um órgão de bombeiro, enfim, são vários órgãos que a gente acaba mandando dependendo do nível e da complexidade do projeto que podem ter esses entraves. E eu já tive várias resoluções por ter mandado um 3D, que a pessoa bateu o olho e disse: "Ah, agora eu entendi o que você estava querendo dizer. Era só isso, né?" E sim, era só aquilo que deu um problemão e acabou travando o projeto. Você está anotando aí, né? Nós já falamos de 3 pontos dos 10 que eu vou trazer aqui.
Enquanto você anota aí, não esqueça de se inscrever nesse canal, clicando aqui embaixo, se inscrevendo nesse canal, deixando o seu joinha e, claro, não deixe de me seguir lá no Instagram para você acompanhar todo o conteúdo que eu também estou compartilhando por lá todos os dias. Então, beleza. O próximo ponto é a questão do marketing e portfólio. Muitas vezes a gente faz um projeto que fica bem legal, que é bem resolvido, só que ele não entra no nosso portfólio. E por quê? Muitas vezes por falta de tempo, porque às vezes você tem outros projetos rodando ao mesmo tempo, realmente não dá para parar, graficar aquele projeto, se debruçar mais algumas horas para você incluir ele no seu portfólio. Porque a vida é dinâmica, tudo acontece ali e você não vai deixar de ser produtivo, ser eficiente para montar o seu portfólio. Então, se você deixar isso para o final de semana, acaba tendo outras coisas e tudo mais. Então, quando você faz representações de alta qualidade, você já está transformando todos os seus projetos em um portfólio pessoal ou do seu negócio para apresentar futuramente ou para usar isso para captar novos clientes, até mesmo para fazer publicação no Instagram e patrocinar. Então, o seu portfólio ele acaba se tornando bem interessante e você vai construindo ele à medida que você vai pegando novos projetos. Então, isso faz a engrenagem girar e você não vai precisar ficar parando tantas horas para desenvolver um portfólio. Se você faz um 2D muito bem feito, as vistas, ainda agrega valor trazendo vistas 3D, pronto, seu projeto está pronto. Você não vai precisar ficar fazendo render mais uma vez e alimentando aquilo ali para ter um portfólio. Não, o seu produto de entrega já é aquele ali. Basta fazer alguns recortes, selecionar isso e aí sim compilar em um portfólio. Então imagina você apresentando para um novo cliente 3, 4 soluções que você já teve lá no passado. 3 ou 4 3Ds de uma cozinha, de um ambiente planejado, de uma área externa, de uma arquitetura que você desenvolveu. Então, fica muito simples, rápido e fácil de fazer isso. Por isso que o seu próprio trabalho, ele já se torna o seu marketing e até mesmo o seu portfólio. E aí, claro, você não também vai fazer tudo de qualquer jeito, porque você já está pensando no resultado final e você está usando aquele tempo e o investimento do seu cliente para produzir um material para você também, que não está errado, porque você já está entregando essa qualidade para o seu cliente. Você não está entregando algo inferior para o seu cliente para daí fazer algo melhor e colocar no seu portfólio, porque você vai estar vendendo uma ideia que não é real. Concorda comigo? Então, se você tem um portfólio muito bem elaborado, num nível muito alto, você mostra isso para o seu cliente e você vende essa ideia. E aí, à medida que você começa a entregar coisas inferiores, o seu cliente não vai ficar satisfeito com isso. Por isso que se você já entrega algo de muita qualidade nas primeiras entregas ou nos seus projetos, é uma consequência você entregar isso e melhorar todos os dias e em todos os projetos. O projeto de hoje, ele é melhor que o projeto de ontem e o projeto de amanhã é melhor que o projeto de hoje. Por isso que é uma evolução contínua que a gente tem dentro do Revit. Um próximo passo é a questão da visualização de conceitos complexos. Nós, arquitetos, adoramos fazer coisas complexas e trazer novas ideias para os nossos projetos, não é mesmo? Até porque se a gente ficasse fazendo mais do mesmo e não encontrasse novas soluções, o computador faria os nossos projetos de uma maneira muito mais rápida, né? Ainda mais com a inteligência artificial. Mas não, nós estamos ali procurando referências, tendo novas vivências, entendendo o que funciona e o que não funciona, dependendo da situação. Então, trazer uma visualização clara para conceitos complexos que a gente tem do nosso projeto, isso nos ajuda a tornar tangíveis aquelas ideias. Então, não adianta você fazer 30, 10, 15, 20, 30 desenhos de detalhamentos de uma peça, sendo que a pessoa que está pegando o seu projeto, que está lendo o seu projeto, não entende aqueles desenhos. Se a mão de obra não for muito bem treinada, ela não consegue ler e encaixar todas as peças para entender como aquilo vai ser executado. Mas aí que tá, se você traz uma representação que seja minimamente no 3D, que tenha um pouco de profundidade, cores, cotas, indicação de texto, eu te garanto
que a mão de obra, por mais simples que ela seja, ela vai entender a ideia. Então imagina a facilidade da gente passar, da gente tornar os conceitos complexos muito mais simples e deixar eles execuíveis, né? A gente faz com que o nosso projeto fique muito mais tangível e muito mais compreensível por quem está do outro lado. Ainda mais se é um projeto grande que vai ser licitado ou vai ser executado por uma construtora ou até mesmo em outro lugar do nosso país. Então você tem que estar preparado para isso. Você não vai ficar fazendo projetos sempre para a sua cidade. Eu quero ver você, arquiteto do outro lado, quebrando barreiras, desbravando novos locais, fazendo projetos para fora. Porque sim, você tem esse potencial. E se você explorar a criação com ferramentas para criar realmente desenhos atrativos, né, representações que chamem a atenção, eu te garanto que é uma questão de tempo para você já atingir novos níveis e novos patamares de projeto. Porque isso acontece, ainda mais se você utilizar isso para publicar na internet, como é o marketing que a gente falou, que acaba atraindo novos clientes, que facilita a linguagem, facilita a compreensão, a aprovação, enfim, é uma engrenagem que ela vai girando e um conceito está ligado no outro. Nós vimos aqui o quinto conceito, que foi o de conceitos complexos. Além desse, nós temos então o feedback e o desenvolvimento do nosso projeto, né? Quando a gente tem um projeto, ele é visualizado de maneira atraente e realista, nós arquitetos, nós com a nossa equipe, podemos identificar melhorias e mudanças do nosso projeto. Não é só a mão de obra que tem dificuldades em ler. Às vezes a ideia ela está muito consolidada e muito clara na sua mente. Beleza. Só que quando você começa a colocar isso no papel, você começa a ter algumas dificuldades. E eu estou dizendo o papel aqui porque é a forma como que eu estou me referindo para transmitir as ideias, seja para o papel ou para o computador, tá? Então, quando a gente começa a projetar, que sai da nossa mente e vai para o computador, nós encontramos algumas dificuldades. E quando a gente trabalha sozinho, é fácil resolver. Afinal, somos nós mesmos que estamos com isso na mão. Só que quando você tem uma equipe por trás, trabalha com uma equipe, isso vai se tornando um pouco mais complexo. Então, você ter um feedback e um desenvolvimento de projeto muito claro te ajuda sim a ganhar muita produtividade. Você não tem travas ali. Diversas vezes, eu no meu trabalho estava procurando uma solução para o meu projeto e aí para mim aquela ideia estava muito clara. E eu sempre faço o seguinte, eu sempre chamo um engenheiro, outro arquiteto ou uma galera de outra área, sei lá, da manutenção, pego alguém ali da fiscalização, do orçamento e vou mostrar essa minha ideia como quem não quer nada, sabe? Eu levo lá e pergunto para ele o que ele está achando daquele projeto. Algumas vezes o negócio é tão diferente e tão complexo que a pessoa não entende de cara. Ela fala, Jefferson, eu não estou entendendo esse desenho aqui. Claro, eu chego primeiro com 2D. Aí eu vou e mostro 3D. E aí ele fala, ah, entendi a ideia que você colocou por trás disso. Cara, isso daqui é bem difícil de ser executado e tal. Como você acha que isso aqui vai ser feito? Como é que a gente vai orçar? Então ali eu já vou tendo esse feedback da minha equipe, das pessoas que trabalham comigo, para ver o que elas acham daquele desenho. E não é só nessas horas não, eu não sou o perfeito que faz projetos, todos fáceis de serem lidos, nem nada do tipo. Mas muitas vezes eu chego com o projeto e pergunto para a pessoa o que ela achou, o que ela está visualizando naquele projeto e algumas vezes ela diz que eu não entendi nada do que tem aqui, por mais que seja um engenheiro, um arquiteto. Ali eu já peguei o feedback e transformei isso em um aprendizado. Bom, se a pessoa não está conseguindo ler o projeto, ler as minhas ideias, eu preciso deixar isso muito mais claro. Porque se um engenheiro, um arquiteto não compreendeu de cara, imagina a mão de obra que está lá na obra. Está suja, no sol, com um PDF às vezes impresso, preto e branco. Se a pessoa que está ali junto comigo não entendeu, lá na ponta, eles também não vão entender. E sabe o que é o pior? Eles vão ter dificuldade na hora de executar. E aí isso não é problema só na obra, é problema para mim também. A minha produtividade vai cair, o meu trabalho não vai ser eficiente, porque eu vou ter revisões, eu vou ter que corrigir o projeto, vou ter que me debruçar mais uma vez em algo que já estava entregue
para tornar aquela ideia execuível e explicar isso para a pessoa. Isso se eu não tiver que ir lá na obra e quase que desenhar para a pessoa entender aquilo. Então, quando a gente vai trazendo essas representações, o nosso dia ele acaba produzindo muito mais. As nossas horas de trabalho, elas aumentam gradativamente e de forma que a gente vai entendendo a ideia, a compreensão de outros profissionais. Então, isso também te ajuda a ter um feedback para você desenvolver os seus projetos, né? Isso, claro, vai rebater também lá no portfólio que você cria, vai rebater também lá na atração de novos clientes, vai rebater também qual outro ponto que nós falamos aqui na facilitação de aprovação também e na comunicação clara que nós temos com todo mundo ali que está envolvido, né? Então, esse é outro ponto que tem muito a ver com as nossas representações. Sétimo ponto para a gente já caminhar para o final é a questão de que um bom projeto ele tende a ser valorizado, né? Então, quando você tem mais de um tipo de representação, seja um corte, seja uma planta baixa, uma fachada, um 3D, quando você vai agregando essas vistas e esses detalhes, nós temos uma valorização do nosso projeto. E isso ajuda o projeto o quê? A destacar as nossas qualidades estéticas e funcionais. Então você agrega valor, tem conteúdo ali para executar aquele seu projeto. Seu projeto não é só um projeto de uma folha. Mas calma, eu não estou dizendo aqui para você fazer um caderno para um projeto só porque precisa ter volume. Não, eu estou dizendo que muitas vezes você vai precisar trazer novos entendimentos, novos conhecimentos para dentro do seu projeto, para daí valorizar o produto que você está entregando. E muitas vezes um simples 3D mostrando a peça, mostrando o ambiente, mostrando a cozinha, mostrando a bancada, já soluciona todas as dúvidas do projeto. Então você nem precisaria ficar perdendo tempo ali criando vistas 2D, cortes de mobiliário, elevações para explicar isso, porque aquele seu 3D ele foi tão bem elaborado, foi tão bem feito que ele acaba já sanando todas as dúvidas. Então, às vezes você vai trabalhar menos em cima de um projeto, vai ter mais produtividade e vai ter um entendimento maior por parte do seu cliente, da mão de obra e dos fornecedores, porque você encontrou meios de explicar isso. E aí, claro, isso traz um valor muito grande. Imagina o cliente te contrata e você já manda isso em poucos dias para a loja já consegue orçar e já chega para o cliente, pô, esse cara fala, esse arquiteto, esse engenheiro, ele é realmente muito eficiente. O trabalho que ele faz não dá dúvida para os outros. Então, eu vou voltar a fazer isso com ele, ou vou indicar ele para outras pessoas. E aí volta lá atrás, né? Atração de novos clientes, uma comunicação muito clara, valorização do projeto, enfim, todos esses pontos que nós já temos destacado nessa aula aqui. E aí, os dois últimos pontos que nós temos aqui é a questão, perdão, os últimos 3 pontos, que é o 8, o 9 e o 10. O primeiro deles é a inovação e a experimentação, né? Representações visuais permitem com que a gente experimente várias soluções. Então, quando a gente pega ali e faz uma representação visual de um mobiliário, de um espaço, de uma arquitetura, eu estou pensando aqui em outras esferas, né? Eu pensei de um mobiliário, aí eu fui para um ambiente, fui para uma arquitetura ou de um complexo, aumentei a escala aqui. A gente consegue, através dessas formas, dessas vistas, fazer novos testes, que é a tal da experimentação. Nós conseguimos experimentar e inovar nas nossas soluções, seja através de novos materiais. Então você pode trazer estudo de cores, estudo de pintura, você analisa como aquilo começa a se comportar com a questão da insolação, das sombras, do ponto do observador olhando aquilo lá, como que aquilo está sendo visto no plano de trabalho. Então você já começa a experimentar novas soluções, porque você está visualizando esse projeto, tá? Não é só o cliente que vê, não. Você também ali, às vezes você nem tem parado para pensar nisso, mas você começa a fazer essas experimentações. E aí você começa a fazer 2, 3 testes ao mesmo tempo.
Então, isso é bem legal de experimentar materiais. Eu, inclusive, ensino para os meus alunos algumas técnicas dentro do Revit que a gente só simula algumas cores, para não ter que ficar perdendo tempo criando um monte de material e um monte de achura para ver se aquilo vai ficar legal. Então a gente faz experimentação com cores, a que a gente mais gosta, aí a gente parte para o nível de desenvolver um novo material. Então imagina, em vez do meu aluno ficar ali criando 3, 4, 5 materiais, não, ele faz 5 experimentações de cores, às vezes ele acha uma solução e a partir dessa solução que ele mais gostou, ele trabalha esse material. Então, digamos que o trabalho ali foi reduzido em 4 vezes o que ele faz, né? Ele eliminou ali todas aquela perda de tempo, encontrou uma solução e trabalhou esse material. Então, ele fez alguns testes. Igual a gente fazia, por exemplo, lá no SketchUp, né? Pegava o baldinho, ficava pintando com várias cores até achar uma solução. Mas dentro do Revit, a gente usa uma técnica que é a sobreposição de cores para melhorar isso. E aí encurta demais o tempo de trabalho, né? Porque não adianta, mais uma vez, né, utilizar uma ferramenta muito boa, uma ferramenta em BIM, uma ferramenta que é inovadora, que está no mercado de trabalho de forma burra, desculpa a palavra. Mas se você fizer isso, você não está tirando proveito da ferramenta. E claro, quando você tiver uma dificuldade e você enfrentar ali um entrave, você vai sentir a necessidade de voltar para as ferramentas antigas. Você vai querer voltar lá para o AutoCAD, você vai querer voltar lá para o SketchUp, e isso vai fazer com que você perda tempo. Você vai perder tempo porque você está dando passos para trás. Enquanto isso, o seu concorrente, outras pessoas, estão usando as técnicas certas e estão ganhando muito mais tempo. Então, podendo até mesmo inovar e experimentar coisas novas dentro do programa que você ainda não experimentou. Então, além dos materiais, a gente tem a questão das formas. Quando você vê no 3D, é muito mais fácil experimentar novas formas. Então, sei lá, se você vai fazer um friso, vai fazer um recorte, vai trazer uma bancada um pouco mais diferente, fica muito mais fácil a visualização 3D para esse tipo de coisa. E também você consegue trazer novas configurações. Pode ser que para um ambiente, a configuração que você já usou em outro projeto não ficou tão legal, mas aí você configurando materiais, formas, vistas e analisando outros pontos, você acaba inovando e trazendo uma solução muito melhor do que aquela que você tinha pensado lá no 2D ou que você tinha encontrado uma ideia pouco parecida lá no Pinterest, né? Que é um lugar onde a gente puxa muitas ideias. Então, inovar e experimentar é muito legal. E eu já fez um vídeo sobre isso falando aqui no canal, tá? Que toda vez que você trabalha dentro do Revit, é legal com que você vá dando novos passos, que você aumente a sua curva de aprendizado. Então, isso quer dizer o seguinte: você começa a fazer um projeto e você tem que procurar fazer coisas novas nos próximos projetos. Não é ficar sempre fazendo a mesma coisa. Se você fizer isso, você vai travar e aí você vai achar que você bateu no teto, que você entrega o máximo que o programa faz. Mas eu te garanto que não. Eu utilizo o Revit há mais de 10 anos. Então, eu estou nessa caminhada há uma década e eu digo um negócio para você. Todos os dias eu aprendo algo novo dentro desse programa. Muitas vezes eu acho que eu tô cego dentro do programa. É sério, eu passo tantas vezes o olho por cima de uma opção ali que eu acabo não vendo. E aí quando alguém chega e fala para mim, poxa, tem uma opção que fica aqui. Como foi o aluno Guto, ele me falou, me deu uma solução que eu não tinha visto isso por anos, tá? E eu abro a janela ali de configuração de sombra diversas vezes. E aí eu falei, cara, como assim, né? Por que eu não vi isso até hoje? Não acreditei. Eu falei, cara, obrigado pela solução. Agora eu aprendi, mas eu vou dizer um negócio pra você, eu tava cego, porque eu não tinha visto isso até hoje. Até hoje eu não tinha encontrado essa solução que você me falou, que era tão simples de resolver. Então, oitavo ponto finalizado. E nós vamos para os últimos dois, que é a questão da conexão, né? Projetos bem apresentados, de forma bonita, que a gente pode dizer, eles geram sim uma conexão emocional
com quem está olhando aquele projeto pela primeira vez, com o seu cliente, com o investidor. Então, isso traz uma resposta muito positiva para aquilo que você está fazendo, seja um feedback que a pessoa não quer, mas é uma resposta positiva porque ela entendeu a ideia, ou seja, uma resposta positiva porque você realmente atendeu as expectativas do seu cliente. Por isso que eu falo, quando você faz uma modelagem ali dentro do Revit e você traz um 3D e coloca as cotas e você se debruça mesmo, aí eu falo, agora falta você colocar a cereja do bolo. Você já fez tudo, cara. Faz o seguinte, coloca a cereja do bolo, que é o quê? Você colocar ali no projeto elementos para compor aquela cena. Então, se você está fazendo uma cozinha, coloca uma panela, coloca um prato desorganizado, coloca uma coisinha que é aquilo que o cliente vai viver no dia a dia dele. Ele não vai viver naquela casa de revista, não. Vai ter uma baguncinha, vai ter um pano dobrado, vai ter um copo ali em cima, alguma coisa vai ter naquele projeto. Então, quando você faz isso, você traz uma conexão muito grande com o dia a dia dele. E aí você tem uma resposta muito rápida e muito certeira daquilo que você fez. Então, eu gosto muito de inovar nessa área. Pega essa dica aí, porque eu sempre deixo as minhas dicas aqui pro final. Então a gente já tá indo pro final, você que ficou aqui, ó, acabou de pegar uma super dica, que é de humanizar os projetos para ter essa resposta muito rápida e facilitada com o seu cliente. E por último, e não menos importante, o ponto número 10 é a questão da competitividade no mercado, né? O mercado hoje, eu gosto de dizer que o mercado é uma selva, e isso é bom, porque o próprio mercado ele acaba filtrando, né, os aventureiros, os arquitetos que querem entrar aqui, querem inovar e ir embora. E aí a gente acaba meio que filtrando essas pessoas da seguinte maneira: a gente traz representações de alta qualidade que se tornam um diferencial para nós e acaba ajudando a nós que estamos tanto tempo a nos destacar dos concorrentes. Então acaba que você vai se consolidando, você vai trazendo uma linguagem de projeto e você já vai trazendo a sua marca para dentro do mercado. Eu acredito que ninguém aqui quer bater no mercado ali, que eu digo entrar e aí que uns anos sair do mercado, principalmente nós que trabalhamos com arquitetura, com a construção civil, que a gente começa a construir tijolinho por tijolinho, né? Nós vamos aos poucos construindo, criando uma carteira de cliente, criando novos projetos, e isso vai fazendo o nosso escritório, o nosso trabalho ser bem divulgado. Então, quando você faz isso e traz inovações, você acaba se tornando muito mais competitivo nesse mercado que já tem grandes nomes, já tem grandes arquitetos que estão ali, ó, com grandes escritórios. E o único jeito de você entrar é dar o primeiro passo com um diferencial, porque se você fizer mais do mesmo, as pessoas vão optar por ir nos grandes, eles não vão querer você que acabou de entrar. E aí só o tempo vai dizer isso, mas o jeito de você encurtar esse caminho e trazer inovações é entregando um diferencial. E aí a gente volta lá no segundo ponto, que é atração de clientes. Lembra que eu falei para você? Não só clientes finais, mas você pode ter clientes arquitetos, clientes escritórios de arquitetura que queiram ter acesso ao seu método, à maneira como você faz os seus projetos. E eles vão te procurar e vão terceirizar o seu trabalho para ter aquele nível de representação, aquele diferencial que você acabou desenvolvendo ao longo dos anos. Certo? Então, você aqui conseguiu ver comigo 10 pontos que são positivos para quem consegue ter um diferencial, quem consegue fazer representações bonitas dos seus projetos. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de assistir os vídeos desse canal, então faz o seguinte, clica aqui, ativa as notificações, deixa o seu joinha nesse vídeo e eu te encontro num próximo vídeo ou até mesmo lá no Instagram, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.